Vamos começar capítulo 12, estamos na página 135 do livro Rumo a uma Vida Significativa. Nós estamos estudando sobre como chegar a uma vida significativa nas diversas etapas da vida. E o capítulo de hoje nos fala sobre caridade e riqueza, entre aspas, inclusive ele traz aqui a necessidade de dar. Dar é uma necessidade, um privilégio, o que é? Aqui ele chama necessidade de dar. Na verdade, isso daqui já mereceria uma reflexão por si só, uma vez que dar, de fato, como ele menciona aqui, é uma necessidade do homem. Por exemplo, o amor é dar, e a pessoa procura sempre ter que ter, amar e ser amado, já tem que dar e receber, etc. Então, vamos lá, vamos começando e vamos ir desenvolvendo, evoluindo no tema. Felizes os que praticam a caridade a todo momento. Assim diz o rei Davi no Salmos, capítulo 106, perdão. A caridade transforma a matéria em espírito, converte uma moeda em fogo. Inclusive, nós encontramos isso na Torá, uma analogia, quando Hashem fala para Moshe para pegar e dar meio shekel, e Moshe não conseguiu entender o que era esse meio shekel, e Hashem mostrou para ele uma moeda de fogo. Então, isso não tem a ver muito com nossa paraxá, mas o conceito para entender. Todos os domingos de manhã, a partir do seu aniversário, em abril de 1986, milhares de pessoas costumavam se reunir para receber as bênçãos do Rebbe. Vinham desde os mais íntimos seguidores do Rebbe a chefes de Estado e várias das pessoas mais influentes nos negócios e no mundo artístico. Alguns procuravam inspiração espiritual, outros conselho de como tratar um problema particular. Com a bênção, o Rebbe entregava a cada pessoa uma nota de $1, nova em folha, para ser doada à caridade. Durante vários anos, ele entregou centenas de milhares de notas, lembrando sempre a necessidade de dar àqueles que precisam. Inclusive, essa questão era, você tinha que dar $1, certo? Então, você dava $1 de tzedakah e, entre aspas, o Rebbe te dava $1 e você tem que dar mais um. Já o Rebbe estimulava as pessoas também a dar. Vamos lá. Por que contribuímos para a caridade? Todos nós sabemos que a caridade é considerada uma virtude. Tornou-se parte da essência de nossas vidas, de toda a nossa sociedade. Os Estados Unidos, em especial, com seus programas humanitários e sua generosidade na assistência interna e externa, fizeram mais para promover a caridade de qualquer outra nação do mundo. Mas, por que nos sentimos compelidos a fazer doações à caridade? É certo que a caridade é o início de uma sociedade saudável e humana, mas sem entendermos por que fazemos caridade, por que sentimos necessidade de compartilhar com outros, nos vemos diante de um paradoxo que acaba por limitar nossa generosidade. A caridade não vai contra a própria índole humana, da natureza humana, isto é, distribuir o que é legitimamente nosso, é um contrassenso. E, portanto, precisamos nos perguntar: a generosidade faz parte da natureza humana tanto quanto o egoísmo? Como equilibrar os dois? Como ensinar nossas crianças a serem mais caridosas? Quão frequentemente temos que fazer caridade e de que maneira? Devemos contribuir anonimamente? E, acima de tudo, o que a caridade realiza de fato? Para nós mesmos, para os necessitados e para a sociedade como um todo. Já tem todos os aspectos que envolvem a caridade aqui. Talvez fosse mais saudável sermos simplesmente caridosos, sem analisar o porquê, como muitas pessoas fazem. As pessoas não analisam por que são boas ou por que fazem um favor ou algo assim. Fazem. Mas quanto melhor você compreende a verdadeira dinâmica da caridade, mais você pode cultivá-la em si mesmo, em suas famílias, com seus amigos,
e não somente a maior, pode cultivar mais dentro do teu seio, sino inclusive de melhor qualidade, quanto mais você entende, estuda e aprende como fazer melhor. E uma maior caridade conduz certamente em direção a uma vida mais significativa. Como está escrito nos Provérbios, aquele que persegue a caridade e generosidade encontrará vida, caridade e honra. A chave para a caridade está na compreensão de que ela não é uma dádiva apenas para quem a recebe, mas também para quem a pratica. Na prática, isso é um fato importante. Quando a gente dá tzedakah, a gente está dando mais do que a gente recebe. Na prática, o doador se beneficia muito mais, porque o pobre vai ser sustentado de outro jeito. Mas se não fosse o pobre, de onde o rico se transforma em nobre. A necessidade de ser caridoso é uma das mais fundamentais necessidades humanas. Assim como necessitamos de alimento, de proteção e de amor, necessitamos compartilhar o que recebemos. A caridade é uma das maneiras mais simples e, no entanto, mais profundas de ajudar a purificar o mundo material e a nos unir aos nossos semelhantes e a Deus. E, por consequência, a cumprir nossa missão cósmica. Por intermédio da caridade, inserimos unidade em um mundo desigual. E nos conectamos num mundo onde está também todo mundo desconectado. A caridade nos permite espiritualizar o material e pôr em prática nossas intenções virtuosas. Deus poderia facilmente ter distribuído riqueza de forma equânime entre todas as pessoas, mas, como dizem os sábios, se todo mundo fosse rico ou pobre, quem seria generoso? Assim, como Deus continua a dar cada fração de tempo, cada dia na Terra, a caridade nos permite dar, atribuindo-nos assim essência divina. Lembre-se, o dinheiro que você distribui não lhe pertence. Deus o emprestou a você para lhe permitir a dádiva da generosidade. Então, aqueles que foram abençoados com mais dinheiro são aqueles que Deus abençoou com a oportunidade e o privilégio de serem mais generosos, mais divinos. Portanto, a caridade deve ser feita com humildade. Se uma pessoa rica dá com arrogância, pensando que está prestando um grande favor, se engana lamentavelmente. Ela está prestando um favor a si mesma, somente. Nós já falamos, quando você faz pensando em si ou pensando em quem recebe. Reconhecer esta verdade torna o ato de fazer caridade muito mais imperioso. Afinal de contas, Deus criou o universo com um complexo sistema de trocas. Toda a nossa existência gira em torno desta relação. Assim como as plantas, por exemplo, necessitam do dióxido de carbono que os homens exalam, os homens necessitam o oxigênio que as plantas produzem. A caridade é mais uma expressão deste padrão. Quem dá e quem recebe necessitam um do outro. Mais do que o rico faz pelo pobre, dizem nossos sábios, o pobre faz pelo rico. Então, além do mais, a caridade é um ato de justiça pura. É verdade que a responsabilidade em relação à sua própria vida vem em primeiro lugar, mas o seu conforto e o seu prazer podem ser mais valiosos do que as necessidades mais elementares de seus semelhantes. Você seria incapaz de se empenhar pelos mais elevados níveis de realização intelectual e espiritual quando seus semelhantes necessitam orientação nas questões mais elementares? Ou seja, quando você precisa dar, quando você sente que alguém está precisando receber, sendo ajudado por você ou alguma coisa, na prática nós vemos aqui que requer um trabalho muito maior, entre aspas. Então, é um nível muito interessante que está trazido aqui. Vamos lá. Então surge a pergunta: qual é o poder do dinheiro?
Na verdade, das muitas formas de caridade, a mais poderosa é a monetária. Porque dar, na prática, não precisa de dinheiro. Tzedakah não se faz só com dinheiro. Aliás, um comentário interessante, na Torá, nós sabemos e aprendimos que nossos sábios cumpriram com toda a Torá, certo? No deserto, receberam a Torá, já cumpriam lá com as mitzvot que eram possíveis. Como faziam tzedakah? No deserto não tinha rico, não tinha pobre. No deserto todo mundo se sustentava do maná, o pão celestial. Bebiam da fonte de Miriam, aquele córrego de água. Roupas cresciam junto com eles e se lavavam a secos com as nuvens de honra que tinha no deserto. Então surge a pergunta, óbvia e evidente, como que eles cumpriam com a mitzvah de tzedakah, se ninguém estava precisando de nada? Então, na prática, a mitzvah de tzedakah também pode ser cumprida quando, e não necessariamente com dinheiro, quando você dá um conselho, quando você dá um apoio para alguém, quando você simplesmente dá teu ombro e ouve ele, as necessidades dele, etc. Temos muitas maneiras de fazer tzedakah. E isso é o principal. Cada um de nós devemos tentar, dentro do possível, fazer tzedakah. E não é somente com dinheiro que fazemos tzedakah. A gente faz tzedakah da maneira que dá para fazer e devemos, como chama? Empenhar tudo isso. Mas vamos analisar aqui. Por que a monetária diz aqui que é a mais poderosa? Porque realmente, inclusive, é a mais comum, a mais fácil de todas, certo? Então, das muitas formas de caridade, a mais poderosa é a monetária. Por quê? Porque o dinheiro é a forma com que a maioria das pessoas mede seu próprio valor. Porque investimos muito tempo, energia e trabalho na tarefa de ganhar dinheiro. Em consequência, ele representa a energia mesma da própria vida. Portanto, contribuir com o seu dinheiro para a caridade exprime a forma mais profunda de doar e de espiritualizar este mundo físico, que é o autodirecionado pela natureza, ou por natureza. Na prática, isso é uma coisa fundamental que cada um de nós devemos levar em consideração. Todo o objetivo das mitzvot é transformar esse mundo. E a mitzvah de tzedakah, na prática, é mais uma mitzvah com uma das quais nós melhoramos e elevamos, transformamos esse mundo num lugar melhor. Algumas pessoas acham que elas e somente elas são responsáveis pelo seu sucesso, que sua inteligência e suas habilidades o fizeram acontecer. Este é o desafio da riqueza. E é um desafio sério, não ser enganado por seu próprio ego. Você deve lembrar que se é Deus quem lhe concede o poder de se tornar próspero, então, uma vez que a gente te fez próspero, ele que te mandou abraçar a riqueza, etc. Se este reconhecimento, o dinheiro se torna o símbolo máximo do ego onipotente, nosso ídolo de ouro contemporâneo, nosso bezerro de ouro. Isto não quer dizer que seu sucesso não seja uma consequência de seus esforços. Claro que é. E você deve fazer tudo o que for possível para assegurar o sucesso. Não apenas recostar-se e esperar que o dinheiro surja em seu caminho, mas precisa reconhecer que é a bênção de Deus e não apenas o seu esforço exclusivo que cria a riqueza. Como qualquer homem de negócios experiente sabe, todo o planejamento e trabalho duro do mundo não é suficiente para garantir o sucesso. Não é só planejamento, é uma das etapas. O poder da caridade é tal que não lhe permite deixar-se absorver pelo egoísmo. Ações virtuosas são realmente boas e elevam a alma, mas dar dinheiro para a caridade é a maneira mais poderosa de espiritualizar o material, pois significa dar um pedaço de tudo o que somos, nossas habilidades, nossos esforços, nossas ambições, nossa compaixão. Por si próprio, o dinheiro pode ser uma maldição. Por ser o epítome do materialismo, o dinheiro e a riqueza são inconstantes por natureza. Dinheiro pode, por este motivo, causar uma ansiedade infinita, pois não importa o quanto possua, você nunca tem certeza
se o terá sempre, ou se por qualquer razão irá perdê-lo tudo. Deus nos livre. Quando você coloca o dinheiro em perspectiva e reconhece por que o recebeu, ele se torna uma bênção em vez de uma maldição. E, utilizando sua riqueza para finalidades caridosas e filantrópicas, que valem para a posteridade, em vez de gastá-la no desejo do momento, seu dinheiro torna-se eterno. Certa vez um rabino percebeu que muitas pessoas em sua aldeia haviam se tornado obcecadas em acumular riqueza, muitas vezes à custa de outros aldeões. Reuniu todos eles e falou: os destinos do homem são como uma roda da fortuna. Aquele que se senta no alto da roda e ri é tolo, porque se a roda girar, ele poderá acabar em lugar inferior ao daquele de quem ele ria. E aquele que se encontra na parte de baixo da roda e lastima o destino também é tolo. Na verdade, o próprio fato dele estar agora no ponto inferior da roda significa que no próximo movimento sua sorte vai melhorar, certeza. Mais baixo não tem como cair. Ambos devem considerar que o destino não passa de uma roda da fortuna, sem valor duradouro, mas que um simples ato virtuoso para com o próximo, ele se tornará permanente. O ato virtuoso é sim para sempre. Isto ninguém mexe, ninguém tira. É a famosa história que o Kaiser uma vez perguntou para o Barão de Rothschild, que pediu uma relação de todos os bens que ele possuía. O Kaiser tinha sido influenciado por pessoas contra o Barão de Rothschild, que era muito chegado, e na prática, se não me engano era Kaiser Kraus, ele pediu para fazer um balanço, apresentar uma declaração de bens. E ele fez a declaração de bens. E aí o Kaiser ficou muito bravo e mandou prendê-lo, pelo que eu me lembro da história, mandou prender o barão, e depois de um tempo deu para ele a chance dele se explicar. Na hora não quis saber, depois de uns dias deu uma chance para se explicar. Falou, me diga. E ele confiscou todos os bens. Então falou, me diga, você te pediu uma declaração e eu percebi que você me enganou. Falou, eu enganei? Eu não enganei. Por que eu iria enganar? Porque você me fez uma declaração falsa. Estou vendo aqui que você, como chama? Não declarou, evitou declarar um monte de propriedades. Falou, propriedades? Sim. Tem aquela fazenda tua, onde nós fomos para passear, nos hospedar lá num verão, e não está declarada aqui. E tem aquela outra casa, etc. E apontou um monte de lugares que ele sabia que não estavam sendo mencionados. Aí ele falou, e qual o problema? Perguntou o barão. Aí o Kaiser falou, como? Eu te pedi para declarar tudo o que você tem, todos os teus bens. Aí ele falou, tá vendo? A prova que o senhor tirou de mim prova que não são meus. Que em qualquer momento posso perdê-los, não tê-los mais. A declaração que eu fiz são de todos os bens que eu doei. Que isto daqui são meus para sempre, no Shamaim, Deus, nunca ninguém vai me tirar. Os bens materiais, hoje posso ter e amanhã não ter mais. E a melhor prova é que o Senhor me confiscou eles. Então, na prática, cada um de nós devemos saber que aquilo que damos é realmente aquilo que temos. Marcos pode guardar essa frase, aquilo que damos é realmente aquilo que temos. Como devemos doar para a caridade? É importante ajudar financeiramente os necessitados, já que vivemos em um mundo material onde apenas o dinheiro pode suprir as necessidades da vida. Mas não devemos esquecer que a caridade vai além do fator monetário. Podemos dar nosso tempo, nosso conselho, nossa solidariedade. Podemos convidar uma pessoa solitária para jantar. Podemos aconselhar um adolescente a como lidar com um problema. Esta caridade espiritual é essencial, pois ela sustenta e reanima uma pessoa necessitada. E também é uma caridade, como falamos antes, do deserto.
Mesmo que uma pessoa tenha razões egoístas quando faz caridade, no sentido de querer se promover, aparecer, etc., ou a prática de forma relutante, contra a vontade, o objetivo foi alcançado, pois os necessitados que precisam de amparo o obtiveram. Obviamente, no entanto, esta não é a caridade mais favorável. É muito melhor dar de maneira desinteressada e sincera. E ainda melhor doar anonimamente quando possível, especialmente se a doação for embaraçar ou envergonhar a pessoa necessitada. A forma mais elevada de caridade é uma coisa que você pode não considerar caridade de forma alguma, que é proporcionar a uma pessoa a chance de não mais precisar contar com a ajuda dos outros. Você pode sofrer uma família de alimentos e outros artigos indispensáveis por um ano inteiro, ou 10 anos, ou 20. Este é realmente um ato de caridade desinteressado. Mas seria ainda mais desinteressado e caridoso dar ao chefe desta família um emprego, ou um empréstimo, ou outro meio que lhe restabelecesse o orgulho e o próprio respeito, que o tornasse apto a ficar independente, algo que lhe dê dignidade. Desnecessário dizer, a caridade deve ser feita de acordo com as posses de cada um. Não seria apropriado contrair um empréstimo a fim de contribuir para a caridade? Entretanto, todo mundo, mesmo uma pessoa pobre, tem a obrigação de dar de acordo com suas posses. A quantia tradicional é 1/10 da renda, ou, melhor ainda, 1/5. E quando sentir uma necessidade especial de cura espiritual, pode até dar mais, como nós já estudamos na Igreja Tachuvá. Inclusive, se estudou no Tânia semana passada. Pode-se argumentar que, de um ponto de vista puramente comercial, a caridade simplesmente reduz os recursos financeiros de quem a pratica. Mas quando reconhecemos que a bênção de Deus é a fonte essencial da riqueza, a caridade se torna o mais sábio investimento que existe. Não é uma despesa, é um investimento. Se alguém está em dificuldades financeiras em seu negócio, deve aumentar o valor de suas contribuições à caridade, a fim de aumentar a bênção de Deus para a riqueza. Como dizem nossos sábios, dê o dízimo para que você prospere. Assim diz o Talmud. Aser bisbil shetit asher. A caridade abre novos canais da riqueza que vem do alto. De fato, antes de determinar com quanto abençoar uma pessoa no futuro, Deus frequentemente observa o quanto ela doou de sua riqueza anterior. Ou seja, quanto ele distribuiu, então mais ainda ele vai receber no futuro. Para além do aspecto financeiro, a caridade enriquece a mente e o coração 1000 vezes mais. Quando você reserva um tempo para um ato de caridade, mesmo se isto significa deixar de lado uma hora ou um dia inteiro que pensava não poder dispensar, descobrirá que a recompensa valerá muitas vezes mais. Pela bênção adicional por seu ato de caridade, irá conseguir bem mais do que teria se nunca tivesse desviado sua atenção e seu espírito de seus negócios pessoais. Acima de tudo, é importante ser uma pessoa generosa em todas as ações. Alguém que seja a situação, qualquer que seja a situação, você deve contribuir e ajudar de forma apropriada. Não porque se sinta obrigado, mas simplesmente porque deve empenhar-se em ser um doador para emular a divindade. E além do fato que neste mundo tem dois tipos de pessoas, o doador e o receptor. Se você não vai estar entre os doadores, então vai se encontrar entre os receptores. Você tem quem dá e quem recebe. Se você não é quem dá, então obviamente você já decidiu de que lado da balança você se coloca. Além do fato, como diz aqui, quando você se torna mais divino, porque mais se assemelha a Deus, que é aquele que é o doador por excelência.
É a missão de nossa geração aumentar a caridade de todas as formas possíveis. Vivemos na época mais materialmente próspera de todas e, entretanto, a mais empobrecida espiritualmente. Isso é uma realidade. Se a gente vê, todas as grandes instituições da nossa comunidade, inclusive aqui no Brasil, em São Paulo, são todas instituições antigas. Não se fundaram novas instituições. Praticamente, ao contrário, se fecharam mais do que se abriram. Com exceção de algumas sinagogas de bairro, sinagogas, que algumas pequenas sinagogas, inclusive o pessoal diz, tem sinagoga demais ainda. Mas não quero entrar no mérito da questão. Mesmo os mais seguros entre nós sentem uma necessidade desesperada de amor e de amizade. Especialmente porque os Estados Unidos são este campeão de caridade, os cidadãos desta nação deveriam todos se inspirar e inspirar outros a tomar a caridade uma parte, tornar a caridade uma parte habitual de nossas vidas. Quando você for abençoado com prosperidade, deve aprender a reconhecê-la como uma oportunidade de fazer doações e não simplesmente como um ganho pessoal, onde eu vou me beneficiar. Ao contrário, ou através disto vou me transformar em um ente melhor. Há muitas maneiras práticas de incentivar doações regulares à caridade, não importa o quão pequenas possam ser. Ponha uma caixa de donativos nos vários aposentos de sua casa, em seu trabalho, em seu carro. Ensine seus filhos a doar dinheiro e tempo aos outros. Empresas devem cultivar a generosidade por intermédio da distribuição regular de dinheiro e mercadorias que os empregados possam repassar para aqueles que estejam em necessidade. As escolas deveriam fazer o mesmo por seus estudantes. Um gesto simbólico de alguns centavos pode ser o suficiente. Devemos todos nós procurar novas maneiras de dar e compartilhar. Enquanto houver pessoas necessitadas, temos a obrigação de ajudá-las. Não apenas por elas, mas por nós, porque somos doadores por natureza, porque isso nos enobrece, porque isso nos transforma em pessoas melhores. Mesmo que não haja uma pessoa sobre a terra necessitando uma refeição ou um empréstimo, sempre existirá oportunidade para darmos incentivo, inspiração e orientação. Portanto, olhe à sua volta e se pergunte, o que tenho eu que pode ajudar outra pessoa? Não se preocupe se não puder ser tão generoso quanto desejaria ou se não tiver tempo sobrando. Quando se trata de dar das próprias poses, não é nada pequeno demais, é nada grande demais. Um negociante procurava o Rebbe, queixou-se de seus lucros, que seus lucros eram excessivamente baixos em todas as transações comerciais que fazia. Não importava quão arduamente ele e o sócio trabalhassem. O Rebbe perguntou, e desses lucros, quanto você deu para a caridade? O homem envergonhado respondeu que nada dera. Em sua próxima transação comercial, sugeriu o Rebbe, torne Deus seu sócio, contribuindo com 10% do seu lucro para a caridade. Deus, como qualquer bom sócio no negócio, fará tudo em seu poder para garantir que o negócio prospere. Então, nós vemos aqui que, na prática, e de fato, quando nós separamos o 10%, nós estamos fazendo de Hashem sócio da nossa empresa, se bem não literalmente, mas de forma regular, sim. Agora, tem gente que decide que de forma formal, de alguma maneira, nomeia o Rebbe ou uma das instituições, seu sócio de 10% e todo mês tem direito a 10%, do que seria a tzedakah. E desta maneira vai ter um sócio implacável, infalível do seu lado. Ok?